texto que a gente vai falar aqui é um texto bem conhecido, mas não deve se evitá-lo, porque é a palavra de Deus e se renova a cada dia em nossas vidas. Os irmãos sentados como estão, em casa também, você que está acompanhando, abra sua Bíblia, vamos ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho é de Jesus Cristo, Lucas escreveu, no capítulo 15, né? Alguns pregadores chamam esse capítulo dos perdidos e achados. Lucas capítulo 15, eu já nessa quarentena preguei sobre a ovelha perdida, né? Não preguei ainda sobre a dracma, hoje eu vou falar sobre o filho pródigo, o filho também que se distanciou de Deus. Você acha, você que está me ouvindo, que nesse momento tem algum pródigo me ouvindo? Será que tem algum pródigo? Você sabe o que significa a palavra pródigo? Uma palavra que vem do latim esbanjador, dissipador, aquele que dissipa tudo, acaba com tudo, inclusive com a vida, e não quer ouvir a palavra de Deus. Tem um cantor cristão muito melódico, eu me lembro muito dele na minha infância, porque a igreja, muitos hinos do cantor cristão, ele diz assim: por acaso tu riste teu amigo, quando ouviste falar de Jesus? Tem gente que zomba da palavra de Deus. Então, ele diz no final, no refrão desse hino: meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã, pode ser muito o quê? Muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É na data de hoje, no dia 5, que Deus marca o encontro com a tua alma, com a tua vida, para orientar que esse mundo jaz no maligno. Capítulo 15, a partir do versículo 11. Acompanhe comigo, você está na sua Bíblia, aí você pode, na sua casa, onde você estiver. A parábola do filho pródigo, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou, olha a palavra, pródigo. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, repita comigo. E havendo gastado, está aí o sentido da parábola, tá? Hoje a gente aprendendo aí, reforçando. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Repita comigo: e ninguém lhe dava nada. O mundo engana, chama, convida, mas ele não tem nada para lhe dar, ele só quer tirar o que você tem. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, o verso 17, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: traze-me depressa a melhor roupa, e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei-me também um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou-se perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo.
E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí está a história, a parábola do filho pródigo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, obrigado pela exposição da tua palavra, Deus. Ela traz luz, traz ensinamento, ó Deus. Ela traz, ó Deus, para cada um de nós, ó Pai, até um avivamento, ó Pai. Traz lições profundas para a nossa vida, na história da humanidade. Quantos, ó Deus, filhos teus estão aí no mundo, deixaram, ó Pai, a tua casa, deixaram, meu Deus, o evangelho, deixaram a palavra, estão no mundo, ó Deus. Estão, ó Deus, se deliciando com este mundo que é ilusão. Estão gastando os talentos, estão gastando a saúde, estão gastando o dinheiro naquilo que não é pão. Estão completamente, ó Deus, alheio, indiferente ao evangelho, pensando, ó Deus, está aproveitando a vida, e o verdadeiramente valor da vida é estar aos teus pés. Obrigado, ó Deus, que mais uma vez esta parábola, ó Deus, ela é anunciada, é a tua palavra, ó Deus, que fala de amor, que fala de oportunidade, mas essa parábola também fala de um rebelde, de alguém que desprezou o aconchego da família, do pai, e conheceu o mundo lá fora, e que se associou com o mundo, quis harmonia com o mundo, mas bem cedo descobriu que o mundo é mentiroso, que não há amizades verdadeiras, há um engano, e muitos estão iludidos com este mundo, ó Pai. A aparência, como foi apresentada a leitura inicial no culto desta noite, o mundo passa, e toda a sua concupiscência, toda a sua aparência de bondade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que bom, Deus, que nessa parábola teve um final feliz, porque houve, ó Deus, um reconhecimento, houve arrependimento, então houve salvação, ó Pai. Mas infelizmente muitos pródigos insistem em ficar no mundo, ó Pai, distante de Ti, não querendo mais, ó Deus, ouvir a Tua palavra, nem estar na casa do Pai. Louvado seja Teu nome, ó Deus. Quero pedir que o Senhor esteja usando a minha vida, ó Pai. Aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, me usa, porque eu me sinto como um vaso em Tuas mãos, ó Pai. E aqui está o Teu povo, e aqui, ó Deus, tem uma multidão escutando em muitos lugares. Quem sabe, ó Deus, um pródigo que aprendeu tudo certinho, ensinado pelo Senhor, tem conhecimento da verdade, mas hoje anda num pecado, envolvido nas trevas, densas trevas, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade do diabo, se misturando com os porcos, com a sujeira deste mundo, ó Pai. Senhor, tem misericórdia, ó Pai, que haja, ó Deus, um sentimento semelhante ao filho pródigo que caiu em si e voltou depressa para a casa do Pai. Deus, a Tua palavra não volta vazia. Usa, ó Deus, na simplicidade da pregação do Evangelho, salvação, restauração, reconciliação, um pai amoroso, um filho quebrantado, embora um irmão revoltado que não entenda o Teu agir, o Teu amor, Pai. Mas nos dá sabedoria para compreender a Tua palavra nesta noite e aplicá-la em nossas vidas. E que hoje, ó Pai, haja salvação e que hoje haja retorno, arrependimento, enquanto é tempo, ó Pai. Oramos assim, pedindo a Tua ajuda e perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? A parábola do filho gastador, dissipador, esbanjador, e que não quis
está com seu pai. Essa parábola aqui, irmãos, ela é uma das parábolas talvez mais conhecida. A parábola do filho pródigo, do filho indiferente aos ensinos do pai, de um filho até ousado, que pede ao pai permissão para sair de casa, porque tem alguns filhos que nem pedir ao pai pedem, sai sem comunicar nada. Esse filho aqui, pelo menos ele foi para o pai, mas há quem diga que ele foi para o pai porque ele estava interesse no dinheiro, né? Porque se não fosse isso, ele tinha embora logo, ele queria a parte da herança. E aqui nesse texto, nós encontramos um caminho que hoje pode ser aplicado na vida de muitas pessoas que têm conhecimento da verdade, sabe da história da Bíblia, de Deus que ama, Deus de amor, mas distanciou-se da casa do Pai. Eu era ainda adolescente, jovem, eu era líder de mocidade na minha juventude e essa mensagem me faz lembrar muito meus dias de jovem. Presidi uma juventude e cantava aquele hino, no triste estado que eu me encontro agora. É uma música muito forte que fala desse episódio. Num triste estado que eu me encontro agora, sem cama, sem comida. Ele conta a história, né? É grande o sofrimento, pois o meu alimento é que do porco sorbeja da sobra, né? Estou pagando aquilo que eu plantei, pois quem amava muito, abandonei, tornei-me indiferente. E o dinheiro que eu tinha, a herança que era minha, eu gastei dissolutamente. Mas levantar-me-ei do meu pecado. Essa música é linda, né? Meu Deus, me dará força para seguir. Eita, irei e vou dizer abertamente. Eu cantava essa música, viu? Não, faz muito tempo, a juventude cantava essa música, falando sobre o jovem. E quantas músicas, inspirações a partir dessa passagem. Quantos louvores que fala desse filho que deixou. Foi tema e tem sido tema de conferências de grandes oradores, grandes pregadores, homens no mundo inteiro onde fala do evangelho, fala dessa parábola, desse jovem, de alguém que deu as costas para o seu pai, deixou a casa do pai e foi viver dissolutamente. Então, essa música que eu aqui falei alguns versos, ela trata dessa história, de uma história ruim, de alguém que abandonou o pai, abandonou a casa e partiu. O texto diz que depois que ele teve a conversa com o pai, poucos dias, é uma revelação no versículo 13, depois os filhos mais novos, poucos dias, ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. É muito importante essa palavra. O que seria uma terra longínqua? O que significa dessa parábola? É uma narrativa que tem por finalidade ensinar uma verdade. O homem sem Deus está numa terra distante, está numa terra longínqua. Ele partiu para uma terra, aqui um mundo sem a presença de Deus. Você pode estar ainda desviado do evangelho, alguém afastado, até morando com sua mãe e seu pai, mas a sua terra é outra, a sua visão é outra, é o mundo, está distante de Deus. Tem pessoas que estão tão perto. Não sei se você já viu aquela música, tão perto do reino, mas sem salvação, tão pertinho, mas distante de Deus. Aqui literalmente esse jovem diz a parábola que ele saiu, mas tem pessoas que estão dentro de casa, mas já saiu da presença de Deus. Está dentro da igreja, parece até difícil entender isso, mas já não cumpre mais a vontade de Deus. Vive uma vida no pecado, vive uma vida de desobediência, de rebeldia. A mente já não é adoração ao Senhor, mas tem outros interesses. E esse filho aqui, ele partiu para uma terra distante. Essa terra distante, irmãos, é o mundo do pecado, é a porta larga. Tudo isso a gente pode encontrar na Bíblia. A porta larga é a permissividade. Posso fazer tudo, mas lembra-te que Deus vai pedir conta de todas as coisas. Lembra do Eclesiastes 12? Quando fala de tudo quanto tens feito, o fim é teme a Deus, porque Deus vai pedir conta de tudo que o homem tem feito. Por isso que o versículo, a palavra de Deus diz para aquele jovem, para o jovem lá de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu sei que a mocidade é um fulgor, é uma alegria. Eu já fui jovem, sei que é isso, aquela alegria, mas quantas pessoas nesse meio esquecem de Deus, começa a investir na sua vida acadêmica, que bom que invista mesmo, ou num casamento, ou numa profissão, se especializando, mas esquece do principal,
esquece da sua vida espiritual, esquece de Deus e vai se dar mal. Porque a vida sem Deus, a gente vai terminar numa pocilga. Alguém já disse isso. Uma vida sem Deus vai terminar num lugar que não é nada agradável. E esse jovem foi. E a Bíblia diz que ele começou a gastar. Ele começou a aproveitar, vamos dizer aí na linguagem. Eu nunca esqueço de Abel Porto, um cantor, que houve uma época que essa igreja, a gente convidou vários cantores, Feliciano do Amaral e outros cantores, e veio também Abel Porto, e ele aqui, a gente fez um culto ao ar livre, e ele falou de uma história de uma jovem que deixou a igreja, deixou a casa de Deus, porque queria carnaval, queria conhecer o mundo, queria provar um pouco da comida dos porcos, vamos assim dizer, e ela voltou ferida, e ela voltou realmente doente, porque irmãos, o homem, seja quem for, se afasta de Deus. Eu não conheço alguém que diz, eu me desviei, eu me afastei, estou bem. Não está bem, aparentemente, mas na verdade não está nada bem, porque quem está com Cristo está bem. Pode estar passando até pelo vendaval, pode estar passando até por uma tempestade, pode até passando por algo difícil, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. E aqui esse jovem agora, distante da casa do pai, diz o texto que aquela terra distante, ele gastou tudo o que tinha, ele viveu uma vida dissoluta, desperdiçou a fazenda, o dinheiro do pai, vivendo dissolutamente. É o que está acontecendo hoje, num momento como esse, tem pessoas vivendo dissolutamente, uma vida sem compromisso, sem regras, valendo tudo, esquecendo de Deus, por um pouco de prazer momentâneo, esquece da promessa de Deus e da vida eterna. E diz o texto, irmão, que um dia aqui nesse mundo tudo acaba. Você conhece alguém que já teve muita posse, muito dinheiro e acabou? Aqui acaba, viu? Aqui tudo no mundo tem fim. Ora, o mundo passa, a gente viu no começo, e diz o texto aqui, havendo ele gastado tudo. Eu acho impressionante essa passagem, que aquele jovem era um milionário. Eu acredito que não foi coisa de uma semana, ele distanciou-se mesmo. Eu conheço pessoas que têm pedido oração, que o filho saiu de casa e está vivendo no mundo, e ninguém sabe, não tem prazo para voltar. Os pais ficam orando, pedindo a Deus misericórdia. São pessoas que foram instruídas. Você acha que esse filho mais novo foi instruído ou não pelo pai? Foi. Era um povo que era instruído, era filho. Mas ele preferiu o mundo. Tem pai muito angustiado. Onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Porque o meu filho se afastou. Às vezes é uma decisão pessoal, de cunho pessoal. Conhece a verdade, mas diz assim, eu quero pecar. Eu quero o mundo. Eu quero ter a minha experiência. E a Bíblia diz que o pai não vai pagar pelo filho, nem o filho pelo pai. A alma que pecar, essa morrerá. O profeta Ezequiel vai falar sobre isso. E o texto sagrado diz que ele gastou tudo. E houve aqui naquela terra distante uma grande fome. Você sabia que está tendo uma grande fome na terra? Fome da verdade, da palavra de Deus, de pessoas que querem ouvir a palavra. Eu acredito que muitos templos que abrem, as pessoas gradualmente querem voltar, querem realmente, porque no mundo não tem nada. O mundo tem um vazio na alma. E o texto diz que houve fome. E aquele passou fome literalmente mesmo. E aquele jovem que antes tinha tudo na vida. Sabe o que é uma pessoa ter tudo? Agora estava padecendo necessidade. Esse é um ponto muito alto desta parábola. Era um filhinho de papai. Era alguém que tinha tudo. Tudo na hora certa. Você lembra que ele comentou, pensando, os empregados, no plural, muitos empregados na fazenda do pai. Tinha tudo. E ele estava passando o quê? Fome. Estava distante. Muitas pessoas já viveu dentro da juventude, cantando no coral, cantando no vocal, era participante da escola dominical, não perdia culto, hoje está passando fome, porque Freud não alimenta a alma de ninguém, nem Karl Marx, nem qualquer outro pensador. Quem alimenta a alma da gente é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que enveredou por algumas ideologias, por pensamentos filosóficos, achando que é o tal, e não sabe que deixou a sua alma com fome, a sua alma faminta, a sua alma necessitada de Deus, sede de Deus. Aqui, irmãos, o texto sagrado diz que ele gastou tudo e começou a padecer. Olha, meus irmãos, tem muita gente, você conhece alguém que está padecendo? Pois quem se afasta de Cristo está padecendo e vai padecer. Começa a orar.
Porque parece que está tudo lindo, parece que está tudo maravilhoso, dinheiro no bolso, amigo, conhecimento, fama, o mundo engana. Satanás é tão astuto que ofereceu isso a Jesus, imagina a mim e a você. Eu dou a você a glória desse mundo, que nada de igreja, que nada, aquele negócio atrasado, vamos avançar, você é jovem. Cuidado com isso, cuidado com essas propostas. Eu já ouvi muito essa expressão, seja um jovem inteligente, um jovem de Deus, um jovem para frente, mas nunca deixe Jesus de lado, nunca deixe a Bíblia, continue orando, lendo a palavra, porque isso vai fortalecer a tua alma. Ensina isso às tuas crianças, teu filho. Tem muita gente com fome, eu estou falando agora fome realmente da palavra. Tem muita gente que não lê mais Bíblia, e aqui o texto diz que ele começou a padecer necessidade, e ele foi procurar ajuda. Você sabe que tem muita gente que procura ajuda no lugar errado, sabe disso ou não? Ele foi procurar ajuda em alguém que não tinha alimento para ele, ele foi procurar ajuda num país de fome, em lugar de fome, porque o mundo aí não tem nada para oferecer. Quem quer preencher a sua alma, o mundo não tem nada, e não tinha nada para ele. O que tinha era nojeira, o que tinha era podridão, o que tinha era pornografia, o que tinha era prostituição, o que tinha era mentira, o que tinha era as coisas desse mundo. Se você comer, coma, vai come com os porcos. Você quer? O mundo tem isso. E aquele jovem sem saída aceitou. Ele começou agora vivendo, ele via com as meretrizes, gastando dinheiro, e agora vivendo o pior pedaço da sua vida. Sem alimento, as suas necessidades básicas não foram atendidas. E claro que onde ele comia, ele bebia, ele dormia, e a vida dele tornou-se um inferno. Imagina só, pessoas que andam errantes por esse mundo, envolvidos com pessoas que estão nas drogas, na prostituição. Parece a princípio prazeroso, mas no final é um declínio, no final é o inferno, no final é morte. Se você conhece alguém assim, comece a orar por essa pessoa para que acorde rápido, porque está no mundo sem Deus. O mundo sem Deus, a proposta dele é muito ruim. E aqui o texto diz que ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele disse assim, que nada, vai comer com os porcos. Quem sabe ele disse, eu sou filho de um fazendeiro. Filho de quê? De fazendeiro nessa miséria. Meu pai era muito rico ou é? Ele é. Quem era? Eu que vivia com ele, agora estou longe. Talvez ele contou a história sem sensibilidade nenhuma. O mundo não quer saber não. Quando você está na queda, ele pisa teu pescoço. O salário do pecado é a morte. Quando você tem saúde, está pulando, está fazendo gracinha para os outros rir, tem um dinheirinho, tem uma conversa boa, tem um papo afiado, todo mundo gosta de papo bom. O papo está legal, roda dos escarnecedores, e kkk, e papapá, mas um dia acaba. E você vai ver que realmente você deixou o lugar certo. O lugar onde você estava, você deixou a presença de Deus. A mensagem é muito simples do Evangelho. Deixaram Deus, afastaram-se de Deus, e começaram a se esconder, e começaram a se envolver com o que não presta. E ali aquele homem vai comer com os porcos, vai apacentar porcos. E para os judeus não tinha profissão ou ofício pior do que estar junto com os porcos e comer com ele. Queridos irmãos, a Bíblia diz que se você se ajunta, diga-me com quem tu andas, e eu vou dizer quem você é, com quem você está andando ultimamente. Quem são tuas amizades? A gente pode falar com todo mundo, mas amizade, cuidado com isso. Lembre-se de Daniel, que rejeitava as amizades da Babilônia. Ele tinha negócios com Deus. Jovem que tem negócio com Deus, não se ilude com a amizade não, porque o cara é influente, tem dinheiro, é bom de papo. Acaba com isso. Volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus enquanto é tempo, porque é uma armadilha, é o mundo querendo acabar com você. E o texto diz que ele começou a padecer necessidade, e aqui diz que ele desejava se satisfazer com aquela comida, mas eu acreditava que ele começava até a vomitar. Ele não, como é que a pessoa viveu tão bem, viveu num ambiente tão saudável, agora estava naquela situação, e aquele jovem ficava angustiado, e aquela comida nojenta, as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
Queridos irmãos, eu tenho escutado tantos testemunhos. Eu escutava aquela música que Lázaro, né? Olodum, parece que ele falava como era o mundo das fantasias, o mundo que ele vivia. E ele conta a experiência dele. E ele diz que a melhor coisa é andar com Cristo. Cuidado com as amizades. Por isso que a Bíblia recomenda no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Você sabe que você está junto de uma pessoa que tem maus costumes, vive roubando, vive pegando o que é dos outros, vive humilhando as pessoas, são pessoas injustas. E por que você mantém essa amizade? Você ora, e tu, homem de Deus, tu, jovem de Deus, se afasta disso. Se afaste, porque o final é muito ruim. O final dessas pessoas é um final ruim, final de trevas, vão cair. E você vai ver aquele jovem consagrado, casando, indo para o altar, vai passar por dificuldade, mas Deus dando vitória, vai ter uma família, vai ter um filhinho, vai abraçá-lo, Deus vai abençoar, e você na mermice, comendo com os porcos, porque nunca quis a família, você quis outros caminhos, e está enveredando, quem sabe, pelo mundo da homossexualidade, e outros caminhos que não agradam a Deus. Da prostituição, o caminho do vício, da mentira, da fornicação, as obras da carne. Tem pessoas que Deus já avisou, não quero tu naquele lugar, já te disse uma, tu já se acertasse uma vez, tu fosse a segunda porque tu és teimoso, eu já disse a você que não era e você foi, mas você não tem jeito, você gosta de estar no meio deles, você gosta de estar ali e vai apanhar de novo. Tem gente que não aprende nunca. E não adianta ninguém aconselhar, porque quer as bolotas dos porcos, porque quer o mundo, tem prazer, se alegra com o que o mundo oferece. E Deus já apontou outro caminho. Eu não te quero nesse caminho não, meu filho. Eu já te avisei, eu já sinalizei. Depois vem dizer, esse mundo é ruim, mas você já sabe disso. E faz tempo, mas você quer, você tem prazer, gosta das coisas desse mundo, gosta dos afagos de Satanás e das mentiras deles. Tem gente que gosta, sabe que é mentira, mas gosta de estar ali no meio. Que mundo difícil, irmão. Esse jovem estava ali. E esse jovem começou a padecer, começou a descer a ladeira, e ele começou a pensar. Veja o que ele diz aqui: ninguém lhe dava nada. O versículo 17, esse versículo já foi tema de conferências, de congresso. 17, a parte A, diz assim: e tornando em si, tem algumas traduções que diz, e caindo em si, um dia a ficha cai. Você vai saber que essa ficha vai cair, que o melhor lugar é os conselhos da tua mãe, do teu pai, ao conselho ali do teu pastor, que você já não suportava mais ouvir teu pastor. Era ali o melhor conselho, era a melhor coisa que eu coloquei, foi aquele homem que parecia até rude, ignorante, áspero, mas era um homem que eu usava para o teu bem, enquanto alguém te recebeu com afagos, mas com mentira, te trazendo uma vida de derrota. Mas muita gente prefere as tapinhas nas costas do que a palavra franca, do que a palavra verdadeira. Muita gente rejeita o evangelho e quer o mundo, porque o mundo fica bajulando, dizendo coisas que as pessoas querem ouvir, enquanto o evangelho diz: tu és pecador, tu és rebelde, tu tem que voltar para Deus. Mas ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai, ele chamava ainda de pai, né? Lembrando do pai. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou morrendo de fome, pereço sem comida. É assim, irmãos. Junto de Deus não falta nada. Junto de Deus o pão é multiplicado. Diga amém, igreja. Na presença de Deus tem peixe, nunca vai faltar, nunca. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu fui moço, já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus é providência na vida de quem anda com Ele. Deus abre uma porta, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Deus tem porta aberta para seu povo, Deus tem porta aberta para a juventude, Deus tem porta aberta para adolescente, para homem, para mulher. Deus tem uma porta aberta para você. Aleluia! Deus tem uma porta aberta. Deus tem porta aberta para você.
E aqui aquele jovem, ele chegou a dizer, caindo em si: quantos trabalhadores do meu pai, os mais simples, tem tudo, tem atenção, tem abundância, eu aqui estou na pior, eu estou morrendo de fome. E ele tomou uma decisão ainda pensando, o verso de número 18, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Levantar-me-ei, irei ter com quem? E dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Irmãos, tem que ter coragem, tem que ter entendimento para dizer, confessar, sabe uma coisa? Eu pequei, eu sou um pecador mesmo, a falha foi minha, não era meu pai que era exigente, não era a minha família, não, a culpa é minha. A gente sempre procura alguém culpado, nas nossas cabeçadas, nos nossos erros. A gente não tem a coragem de Davi, ou a coragem do filho pródigo. Davi chegou a dizer no Salmo 51, eu conheço os meus pecados, eu conheço, eu sei porque está acontecendo isso comigo. Eu conheço as minhas iniquidades, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos seus olhos. O crente, quando se ajoelha, diz: Deus, eu sei que a falha está em mim, eu sei que o erro é meu. Mas a gente diz, eu saí da igreja porque o pastor é chato, aquele diácono dava atenção, aquela irmã era metida, tudo o diabo bota na cabeça. Mas você, na verdade, nunca entrou no evangelho, nunca permitiu que o evangelho entrasse no seu coração. E começa a colocar a culpa em todo mundo. E um dia você vai ver que você vai estar só. E Deus, Ele está chamando você nesta noite. E Ele disse, irmãos, no verso 19, tomou uma atitude. Ele disse assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Nós não somos dignos, irmãos. Nós não merecemos. É a misericórdia de Deus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa eu ser como os empregados. Eu quero estar na tua casa, não importa. Eu não tenho, porque tem muita gente que quer ter a primazia, quer ser lido, quer ser olhado. Não importa a tua posição, se você é servo, você já está abençoado. Não importa se você está no púlpito pregando, ou está na porta servindo, ou se está lavando o chão. Tu és servo do Deus vivo e a tua recompensa é grande. Eu quero ser um dos empregados. Eu quero voltar não com aquela regalia mais de filho. Eu quero ser um escravo lá, porque eu sei que o escravo lá é tratado bem. Veja o que ele disse. Veja o que passou pela mente daquele jovem. Eu quero começar do zero. Eu quero voltar para casa do meu pai. Eu quero trabalhar. Quem sabe a revolta do filho mais velho é porque sempre trabalhou e aquele filho mais novo só tinha moleza. E agora eu quero trabalhar. Eu quero voltar. Você sabia que tem jovem que não quer trabalhar, mas quer bezerro gordo? Você sabe disso ou não? Quer tudo do bom e do melhor, mas não quer trabalhar, não quer servir a Deus, não quer servir ao Pai. Sabe, parece que as coisas caem tudo de paraquedas, não é assim. A gente precisa realmente reconhecer quando nós somos faltosos, não merecemos, eu não sou digno. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse jovem é que ele aprendeu a humildade. Eu não sou digno, e eu vou dizer isso a meu pai. O pai, quem sabe, sempre esperou isso, mas foi necessário uma tempestade na vida desse moço para ele reconhecer o valor do pai e o valor da casa que ele deixou. Às vezes vai ser necessário passar por uma prova tamanha para entender a besteira que fez. E o texto sagrado diz: eu quero ser um dos empregados. Ele pensando no versículo de número 20. Vamos todos ler. A atitude desse jovem não só ficou no mundo das ideias, a gente tem que praticar. Vamos lá. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A atitude do pai revela um pai cheio de amor. Que pai cheio de amor? O filho cheio de culpa, né? Enquanto o filho estava cheio de culpa, o pai estava cheio de quê? De amor, de perdão, de miséria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje não é 5 de junho, pois Deus está cheio de amor com você. Aleluia. Cheio de abraço para você. Ele não leva em tempo o tempo da tua ignorância, mas Ele quer te abraçar e te beijar. Será que o mundo não vai entender isso nunca? O que será que um pregador tem que fazer, tem que dizer para a pessoa entender que esse caminho que está errado? Tem que voltar para Deus.
E o pai aqui movido. E quando ainda vinha longe, viu o seu pai. E o pai dele se moveu de íntima compaixão. O pai correndo. Eu nunca vi a ideia de Deus correndo. Sempre para mim Deus está bem tranquilo. Está na dele lá, mas Deus correndo. Para dar um abraço no pecador. Para dar um abraço naquele rapaz que estava cheirando mal. Porque de onde ele veio estava cheirando mal. Mas o pai abraçou. O pai beijou. E o pai, como era muito poderoso economicamente, ele fez: faça a festa para o meu filho. Eu quero essa casa alegre. Porque desde que você saiu dessa casa, ela não é a mesma. Você voltou e eu quero festa nessa casa. Você tem ideia da alegria de Deus com você, na sua vida? Como é que o homem pode desprezar esse amor? O apóstolo Paulo chega a dizer: porque o amor de Deus nos constrange. Se você analisar direitinho, a gente não merece. Nem eu, nem você. Todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Beijou. O pescoço daquele jovem estava podre de grude, eu acho, na minha opinião, né? O pescoço daquele jovem, pensa num pescoço indesejado. Você sabe quando a pessoa bota perfume, mas bota no pescoço ou não bota? Quando você dá um cheiro, chega, eita, que pescoço cheiroso. Você acha que o filho pródigo estava com o pescoço cheiroso? Quem acha que estava? Pescoço podre, só cheirava a barrão, a porco nojento, a tudo que ele vinha. E o pai cheirou. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria. É muito forte o amor de Deus. Buscou-me com ternura. Prepara essa música, pastor Abisaí, que a gente vai cantar daqui a pouquinho. No céu cantaram de alegria os anjos em harmonia. Não é muito, né? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por ti na cruz pagou. De hoje a hoje, se Deus permitir, vamos estar ministrando a ceia. E fala sobre isso. E inaudita graça te mostrou. E o beijou. Versículo 21. Olha o pai falando. O filho ainda. O filho declarou ao pai seu pecado. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu queria que vocês ficassem de pé, quem está aqui na igreja. Fica de pé. Aí passa também aquela... Passa aí, fica de pé, por favor, por gentileza. E lê comigo aqui, vamos lá. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu. Está muito fraco. Vamos fazer mais forte, mais força. Vamos lá, novamente. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pode sentar. Isso é um recurso para que você possa pensar na mensagem que foi que aquele filho disse. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22. Mas o pai lhe disse, agora entra a voz do pai em cena. Veja o que foi que o pai disse. Trazer, nem viu o que aquele menino falou. Esse menino falou tanta besteira. Ele falando que era digno, que não merecia. E o pai dizendo: trazei depressa a melhor roupa. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Alguém diz: pastor, isso é teologia da prosperidade? Pensa o que você quiser. Deus quer a melhor roupa para você, sim ou não? Trazer o quê? A melhor roupa. Era qualquer uma? Não. Deus quer o melhor para você. Se tu quiserdes e me obedecerdes, comereis o quê? O melhor. Enquanto ele estava com os porcos, o pai botou para quebrar. Esse pai, tu estava comendo com os porcos, eu te dou um boi cevado, roupa linda, tu vai tomar aquele banho e é festa hoje. O que o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Deus vai dar melhor a você. Você crê que Deus já deu o melhor a gente? Ele deu Jesus, ele já deu o melhor. Dá a melhor roupa. É o pai que fala assim com o filho. Por isso que Jesus disse: pedida se vos dá, buscai, encontrarei, bater, abre se vos dá. Qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe vai dar uma serpente? Se vós sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais Deus
Deus quer o melhor para mim. Eu tenho essa sensação no meu coração, essa certeza, que Deus tem o melhor para mim essa semana. Deus tem o melhor para mim sempre. Deus quer o melhor para a minha vida. Não fique pensando que Deus quer qualquer coisa. Deus quer o melhor para quem serve a Ele. Toda glória seja dada a Deus. Deus não quer o mais ou menos. Deus quer o melhor para você que é fiel, que busca Ele. Até para o arrependido, o pecador. Não só traga a melhor roupa. Vista esse menino. Ponde nele um anel na mão. Coloca a sandália nos pés. Cara, vez zero. Ele gastou, foi tudo mesmo. Nem um chinelo velho tinha nada. Isso é o homem sem nada, precisando da graça de Deus. Mas vamos adiante, verso 23. Verso 23. E trazer um bezerro bem magro. Aquele bezerro que não serve para, vai morrer mesmo. Foi isso que o pai disse. Traga um boi gordo. Traga um bezerro novo. Joga um bezerro cevado, gordo. E matai-o. E tem outra coisa. Hoje é dia de comida, de alegria. E ele explica por quê. Verso 23, de pé de novo, vamos de novo. Esse exercício é bom para você ler comigo com alegria. Olha o versículo 24, bem forte aí, Charles. Eu quero ouvir tua voz, todo mundo aqui. Vamos lá, Fernando. Por quê? Porque esse meu filho e reviveu, tinha se perdido e começaram a alegrar-se. Pode sentar, pois vai ter alegria na tua vida, vai ter alegria na tua casa, vai ter alegria, porque você teve esse encontro ou reencontro com seu pai. Essa mensagem é linda, é cheia da compaixão de Deus. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo número 24, a alegria começou. Eu não quero falar da angústia do filho mais velho, mas eu queria trazer até aqui essa mensagem do amor de Deus. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Vamos cantar essa mensagem musical? Pode se aproximar os levitas, pastor Abisaí, irmã Gabi. E queria que você ficasse orando, que a gente quer fazer um convite para você. Nesta noite Deus está chamando você. E a gente sabe que não pode aproximar, não pode estar pertinho, não posso ir apertar sua mão, nem posso lhe dar um abraço. Mas se você nesta noite chegou até aqui, Deus falou no seu coração e você quer voltar, você só faz um sinal, dizendo: eu quero, pastor. Eu realmente sei que Deus me ama. E eu preciso tomar essa decisão do filho pródigo, eu quero voltar. A igreja está orando, os irmãos estão orando, estão buscando ao Senhor e orando por você. Os irmãos podem baixar um pouco a cabeça, fechar os olhos. Ora por todos que estão aqui presentes. E eu quero saber, sem força, sem violência, quem é você nesta noite, chegou aqui e realmente você já está tocado com a palavra de Deus. Você já é crente. Por isso que eu não quero chamar você para ser crente. Crente você já é. Você acredita. Você quer declarar sua fé nesta noite. A partir de hoje, eu vou, com a mesma dificuldade, mas eu vou voltar para Cristo. Se tiver alguém, levante sua mão. Dê um sinal. Em nome de Jesus. Eu não estou chamando você para ser crente, porque você já é crente. Você se afastou um pouco, mas quer voltar nessa noite. Alguém, essa mensagem também vai para os que estão em casa. Você volte para Cristo. Vamos cantar, Gabi. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Nos céus cantaram de alegria, os anjos sim em harmonia. Quem quiser cantar, pode cantar. Oh, que amor glorioso! E o preço? Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me Essa mensagem é linda. É a mensagem do Evangelho. ferido, Olha, ferido e abandonado, Jesus me socorreu. E sei Deus é o nosso que refúgio, fortaleza. de agora adiante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais sei. Cantem, EBT, vamos cantar? Oh, que amor glorioso! E o preço? Preço tão grandioso que
cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me a chave. É amor dele, ferido pelos meus pecados e pelos teus também. Coroa mais espinhos, a cruz que padeceu. A igreja de pé, por favor. Quem poderia em mim achar tras tais afrontas suportar? Canta, povo de Deus. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa de meu coração. Que bênção você está aqui nessa noite. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Enquanto As horas estão passando, eu tenho gozo e aguardo Jesus, e aguardo o meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e em glória sempre irei gozar. Aleluia! Oh, que amor glorioso, É o amor de Deus, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Enquanto a gente permanece aqui, estamos terminando. Incline sua cabeça. É só uma coisa, algo normal que a gente faz no término do culto. É como eu disse a você, a gente não vai poder apertar sua mão, a gente não vai poder dar um abraço em você. Mas eu queria saber se você quer aproveitar essa oportunidade, nesse domingo que Deus está dando a você. Qual é a oportunidade? Dizer sim. Eu entendi essa mensagem, pastor. Ela é todinha para mim. Eu realmente reconheço que preciso me aproximar mais de Deus. Eu creio, eu já sou um crente. Na minha casa eu sei que eu preciso voltar para Deus. Se tiver alguém aqui, ou você está na sua casa aí, está assistindo também, sente esse desejo, volte para Jesus hoje. E antes de reconciliar do sono, reconcilie com Deus. Não estou chamando você para ser crente, porque crente você já é. Você já acredita. Mas você precisa tomar um passo, como aquele filho pródigo tomou. Ele acreditava no amor do Pai, por isso que ele voltou. Quem é você? Se alguém, só faça o sinal que eu quero dizer, Deus te abençoe. Alguém nesta noite, Deus abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Mais um jovem ali, outra pessoa, 3 vidas, né? Mais uma vida ali. Glória a Deus, né? Que bênção. Veja o que é que Deus faz. Olha ali o jovem emocionado, Charles. Pois ali a gente vai orar por ele. Vai realmente, olha, Deus está fazendo milagres. É uma noite de salvação. Olha como estreia o culto presencial, pastor Abisaí. O valor de uma alma é muito grande. Pessoas confirmando a sua fé, voltando-se para Cristo. Hoje houve salvação nessa casa. Deus é maravilhoso. E eu creio que em muitos lugares tem pessoas se voltando também para Cristo. Tem pessoas se voltando. Você não precisa vir aqui à frente. Fique no seu lugar. Mas essa mensagem foi para você. Quase que você não vinha, não foi? Mas veio. Quase que você não chegava, não foi isso? Mas chegou. E Deus falar justamente com você isso. O amor dele que ele tem por você. Os visitantes que vieram se colocam, se entregam a Cristo. Jovens, adolescentes, senhoras, isso é muito bom. É para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje houve salvação nessa casa. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse culto tão maravilhoso. Culto presencial. E a agenda da EBT continua. Pastor Abisaí, faça essa oração e eu terminarei com a bênção apostólica.
Oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti por essa noite de celebração, pela Tua palavra, Amém. pelos louvores, por cada vida aqui presente, pela reconciliação, pela salvação. Deus, muito obrigado pelo presente, Pai, por cada vida que é preciosa aos Teus olhos nessa Aleluia. noite, Pai. Pai, continua, Senhor, inspirando, falando ao nosso coração. Glória Deus, a Teu nome. mostrando a Tua vontade, Pai. Mostrando-nos também a distância que estamos de Ti, para que assim possamos nos apresentar e ir em Tua direção, Pai. Nos dá uma semana maravilhosa, Aleluia. Pai. Uma semana de livramento, uma Glória. semana de paz, uma semana de saúde. Sim, Cuida Deus. da gente. Entregamos a Ti nosso trabalho, entregamos a Ti a nossa família, Pai. Louvado. Confiamos a Ti o nosso tempo, Deus. Fala conosco nessa semana. Aleluia. Abençoe os irmãos que estarão quarta-feira aqui, Pai. Amém. Vem preparando este culto, Jesus. Pai, muito obrigado por todo esse domingo. Continua renovando as nossas forças. Obrigado pela vida do pastor. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Deus, seja sobre a Tua igreja, sobre os novos convertidos, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?